Boa tarde, meus irmãos. Quem vos fala é o irmão João, obreiro da Casa do Senhor, da Catedral da Ericeira. Agradeço a Deus por mais este dia, agradeço a Deus por mais esta oportunidade de vos poder trazer uma palavra de Deus. Eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Tiago 5, do 14 ao 16. Tiago 5, do 14 ao 16. Por alguns, se calhar, uma passagem já conhecida, mas vamos falar um pouco desta passagem e que Deus vos abençoe e que toque alguém com esta palavra. Amém? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sarareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, irmãos, como vemos aqui, este versículo fala de doença, oração da fé, orar uns pelos outros. É interessante, quantas vezes é que nós oramos uns pelos outros? Quantas vezes que nós vemos alguém que está perdido na fé, perdido na igreja, que se encontra doente espiritual. E será que nós oramos por eles? Ou será que nós podemos chamar quem está por cima de nós, hierarquicamente falando, presbítero, pastor, e pedir uma oração pelo aquele irmão, porque sabemos que ele precisa de nós? Ou será que pura e simplesmente, desculpem-me a expressão, nos borrifamos de completo para ele e ele que se desenrasca? O problema é dele, não é meu. Será que é certo isso? Ou será que não nos temos que preocupar pelos outros? Versículo 15 diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui já estamos a falar de um outro tipo de doença. É física, que também a podemos ter. E que também nos ajuda com uma oração. Que o Senhor diz: se a oração da fé salvará o doente, portanto, se nós orarmos com fé, salvará o doente, e o Senhor levantará essa pessoa, e todos os seus pecados serão perdoados. Irmãos, estamos à espera do quê? Vamos orar uns pelos outros? Vamos? Vamos batalhar, vamos fazer a nossa batalha espiritual todos os dias. Lutar, guerrear. Será que temos a nossa proteção? Será que nós temos a nossa armadura de Deus com a gente? Será que nós podemos chegar ao ponto de guerrear uns pelos outros no mundo espiritual? Aleluia! Ou será que pura e simplesmente eu e eu? Eu quero, eu posso, eu peço, eu quero, e os outros? Será que nós temos saldo positivo com Deus? Ou só eu é que interessa? E o nosso saldo, em vez de estar positivo, passa a negativo. É interessante, mas é verdade. Será que nós oramos pelos outros ou os outros oram por mim? Custou-me a aprender isso.
ter que orar também pelos outros, ter que orar pela minha família pastoral. Irmãos, custa. Levamos muita pancada, como o português diz. Mas custa. Mas quando Deus também nos dá essas pancadas, é para nós aprendermos e mudarmos. Porque se não mudarmos, continuamos iguais. Não saímos do mesmo sítio. Já o versículo 16 diz: confessei as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Irmãos, se eu tiver um problema com o outro, a Bíblia diz para ir até com ele, pedir-lhe perdão, confessar a minha culpa e orar por ele. E ele por mim. Fazemos isso? Ou só oramos, meu Deus, perdoe aquele irmão, ou perdoe-me a mim pelo que eu fiz àquele irmão. E será que nós vamos ter com ele, somos humildes suficientes para ir ter com ele e pedir-lhe perdão? Ou será que nem sequer queremos saber? E depois, será que somos justos para Deus o suficiente para essa oração ter poder, ter efeito naquilo que queremos? Será que oramos? Será que jejuamos? Será que lemos a Bíblia? Será que temos o nosso saldo positivo com Deus? O versículo 16 diz: confessei as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis, para ficar curado. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte, vai dali para acolá, e ele o fará. Irmãos, nós nesta passagem vemos dois tipos de doença: física e a espiritual. A que nos apequenta mais a espiritual. A espiritual nos pode trazer a física. Porque Deus mostra-nos o caminho que Ele quer para a nossa vida. Mas se nós não cumprirmos, Ele nos prende. Não nos deixa avançar. Ficamos parados, ficamos quietos. E acham que isso vale a pena? Acham que isso compensa? Eu tenho-me sentido muito abençoado nos dias da oração. Orar pela igreja, orar pela família pastoral, orar pelo irmão da direita, orar pelo irmão da esquerda, pelo de cima, pelo de baixo, pelo da frente, pelo de trás. Orar pelos irmãos. Pedir aos irmãos para ir. Se nós não fizermos isso, quem irá fazer? Bom, deixo-vos esta palavra. Queria também vos deixar uma pequena oração para todos. Que sintam esta palavra, que recebam esta palavra de todo o coração. A minha intenção não é de deixar alguém triste comigo. A intenção não é de machucar ninguém. Se Deus quis que eu dissesse esta palavra, por alguma razão é. Porque alguém que está desse lado, alguém que vai ouvir esta palavra, o merece ou precisa de ouvir. Irmão, inclinem vossas cabeças. Vamos fazer uma pequena oração. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por mais este dia. Muito obrigado, meu Pai, por todos estes anos de servindo, meu Pai. Servindo a tua casa, servindo a tua obra, meu Pai. Meu Pai, te agradeço, meu Pai, por tudo aquilo que me tens dado, meu Pai. Todos os livramentos que me tens dado, todas as bênçãos que me tens dado, meu Pai. Meu Pai, eu peço, meu Pai, estenda a tua mão para esta pessoa que me ouve, meu Pai. Estenda esta mão para esta pessoa que precisa, meu Pai. Meu Pai, protege-o. Como aqui diz, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Todo aquele que todos nós devemos orar uns pelos outros, meu Pai, como diz a tua palavra. Meu Pai, eu peço-te,
Abençoa, Senhor, todo este Portugal, toda esta vila, meu Pai. Meu Pai, tira de vez este coronavírus, tira de vez esta investida, meu Pai. Esta investida do inimigo, porque Tu podes fazer isso. Mas que acima de tudo seja feita tudo sobre a Tua vontade. Meu Pai, te peço, meu Pai, uma bênção especial para todos os que me ouvem. Meu Pai, que todos fiquem na santa paz de Cristo, meu Pai. Todos fiquem na Tua santa paz, meu Pai. Assim te peço em Teu nome. Amém. Irmãos, uma curta mensagem. Espero que sintam nos vossos corações. Queria agradecer ao meu pastor, ao pastor Paulo Henrique. Queria agradecer à minha esposa pelo que me tem apoiado. E, essencialmente, queria agradecer a Deus por me ter dado esta maneira de poder chegar ao máximo número de pessoas possível. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos os que me ouvem. Fiquem com a paz de Cristo. Fiquem com as bênçãos do Senhor. Que vos falou o irmão João, obreiro da casa do Senhor, da Catedral da Ericeira. Eu assim agradeço esta oportunidade, mais uma oportunidade de falar do nome dele. Eu assim agradeço, em nome de Cristo. Fiquem todos com ele e que ele vos abençoe muitíssimo. Agradeço mais esta oportunidade e até um próximo vídeo. Amém? Paz.